Graça e paz, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Salmo 119, versículo 18. Senhor, desvenda os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Glória a Deus. Tema da mensagem de hoje: o rosto de um anjo. Livro Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Que importante negócio? Servir as pessoas. Glória a Deus. Versículo 5. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Ora, disputavam com Estevão, aquele escolhido, aquele homem cheio de fé e do Espírito Santo. E o Filipe, o Prócoro, Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, eles não partiram contra esses, apenas contra Estevão? Os inimigos tinham olhos apenas para Estevão, porque ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Versículo 10. E não podiam eles resistir à sabedoria e ao Espírito com que o Estevão falava. Glória a Deus. Então, aí lá vem a estratégia de Satanás contra o Estevão. Versículo 11. Então, subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E exercitaram o povo e os anciãos e os escribas. E investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de que Moisés nos deu. Versículo 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Aleluia! Olha como o inimigo viu a Estevão. Olha como o inimigo viu a Estevão, como o rosto de um anjo. 2 frases ditas por Estevão o levaram à morte. Atos capítulo 7, versículo 48. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Glória a Deus. Com certeza, você já ouviu ou você já falou esta frase. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Amém? Outra coisa que o Estevão falou: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo.
Olha só o que ele falou. Homens de dura cerviz. Pastor, o que é cerviz? Cerviz é a nuca. Quando eles estavam com a cerviz dura, eles não faziam esse movimento, baixar a cabeça diante do Altíssimo. Eles não se submetiam ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo? Atos 7, 54. E ouvindo eles isto, o que falou Estevão, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, Estevão, estando, aleluia, Senhor, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Amém? Olha a ousadia de quem é cheio do Espírito Santo. Olha a ousadia diante do inimigo. Versículo 56. E Estevão disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Amém? Parafraseando o que o Estevão falou. Parafraseando. Estou nem aí. Estou nem aí para vocês. Jesus é meu baluarte. Ele é o meu sustento. Glória a Deus. Versículo 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, claro, para não ouvir a verdade, e arremeteram-se unânimes contra o Estevão, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Olha só o que falou Estevão contra aqueles que estavam apedrejando ele para levá-lo à morte. Ele disse: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Adormeceu, pastor? Ele foi apedrejado? Adormeceu? Para não me estender nesta mensagem, leia 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14. Você vai entender o que é morrer e morrer em Cristo. Glória a Deus. Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo, diácono, obreiro, pastor, bispo. Preste atenção. Você cristão, você que está ou não está na obra, mas você que está em Cristo, preste atenção. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Estevão recebeu a coroa da vida porque ele adormeceu, mas ele dormiu em Cristo. Glória a Deus. Para finalizar, as qualidades do primeiro diácono, Estevão, devem ser observadas até os dias de hoje, por todos. Não importa a tua posição dentro da igreja. Membro, obreiro, diácono, diaconisa, pastor, pastora, bispo, não importa o teu título, mas você tem que ter, para que você seja fiel até a morte. Boa reputação. Você tem que ser cheio, não metade, não um pedaço, não um pouco, mas cheio do Espírito Santo de Deus, de sabedoria, de fé e de poder. Glória a Deus. Livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Deus nos abençoe.